graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe os amados. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã estarmos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já nesse momento estar agradecendo a Deus por esse momento, pão diário, e que o Senhor, o Espírito Santo, venha falar conosco, né? E glorificar o nome dele para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje eu estou com louvor, mas quero dar os recados, né? Nós estamos começando as sextas proféticas e a partir hoje prega o nosso Bispo Edson, e na semana que vem já continuaremos com a sexta profética, em seguida no mês de setembro, para a glória do Senhor, que tem nos dado a bênção do Senhor, para que nós, Josué 3, versículo 5, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor operará maravilhas no meio de nós, no meio de vós. Coisa boa, né? E louvado seja Deus, que o Senhor possa estar cada vez mais nos abençoando, mas quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tem nos dado muito amor, muita graça, né? O Senhor tem curado, tem libertado. Quero orar pela sua vida. Tenho a certeza que a graça do Senhor Jesus vai te alcançar, vai alcançar a sua casa, vai trazer a cura, libertação, para você ter dias de refrigério. Foi isso que Jesus veio trazer, né? E que o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha dias de refrigério sobre vossas vidas. Quer dizer, o arrependimento gera vida. Está entrando aí o Bispo Edson, pastora Simone, nossa diaconisa Priscila, e o nosso irmão Alberto, pregadores da Palavra de Deus, que estão aí ganhando almas, representando aí graça e paz, minha amada. A gente vai identificando também Bispo Edson Alves da Silva, glória, o nome do Bispo é abençoado. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida, Bispo Edson. E aí a nossa irmã Priscila representando Bahia, né, lá Chapada de Antímio Nosso Alberto, e também aqui Atibaia. O nosso irmão José Frutuoso, senhor bem-vindo, todos que vão entrando aí, que eu identificar. Pastora Silvana disse que tem entrado, às vezes não identifico, mas ela tem participado da live também. Todos que vão participando, Deus abençoe. Vai compartilhando para a gente ir enviando, né? Avisando um pouquinho antes, a ver quando eu mando, vai ter a oração, porque às vezes pode acontecer uma emergência, e a gente vai compartilhando, avisando os amigos, e vão participando também. E depois enviando, né? Então, quero estar lembrando de hoje, da sexta-feira, qual vai pregar o Bispo Edson. Nós estamos com as sextas proféticas de fevereiro, e teremos nas outras pregadores, já está sendo aí enviado, estamos preparando as artes. Deus traga os amigos, traga os necessitados, traga os enfermos. É profético, mas é com cura e libertação também. Vamos ter o corredor de oração, e vamos ter aquilo que Deus quer falar conosco para nos fortalecermos na graça do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus esteja... Quero lembrar também para os irmãos que domingo agora, 9 horas, teremos a consagração. Então, convoco a todos nesses 2 domingos de manhã, do domingo passado e esse, nós estamos com a consagração pelo ministério, pelas nossas vidas, nos dá força. Uma coisa nós temos que ter, é Santa Ceia do Senhor, também às 19 horas, mas uma coisa eu quero alertar para os irmãos. Eu acho que é tempo da gente ter gratidão, tempo da gente agradecer. Deus nos abençoou, Deus nos superou, né, nessas lutas. O Senhor nos guardou. Então, quando foi por destruidor passar pelo povo do Egito, e lá estava o povo de Israel também,
o Senhor ordenou a Moisés que passasse nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro, para que pusesse nas umbrais das portas. E uma coisa que quando era a morte dos primogênitos, quando o assessor de Moisés passou o sangue a Josué, o destruidor, o anjo da morte, passava, olhava, via o sangue naquela verga da porta e não entrava ali. E teve pessoas que eram amigos do povo de Israel e eram amigos de Deus. Também pediram para ser socorrido por Moisés. E Moisés permitiu. Então, aqueles também que participam, você está longe, estende a obra, são amigos, pode estender. A nossa diaconisa Flávia tem posto aí o número da conta. De repente você diz assim, poxa, quero ajudar essa obra, porque sei a origem dela, sei de onde ela veio, sei o que Deus tem feito. E a gente não está aqui para fazer negócio, mas para fazer a igreja do Senhor, para a gente ajudar pessoas, os próximos, o pouco que a gente pode, ajuda. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem prosperado o povo. Todo o povo, durante essa pandemia, conquistou. Isso é bênção de Deus. É a prova que Deus está no meio de nós. E assim livrou todo o povo de Israel. O povo de Israel, o destruidor, não pôde tocar. Porque ele dizia, onde tem o sangue do cordeiro, eu não posso entrar nessa casa, entrar nesse povo, ou tocar nesse povo. E só morreu aqueles que não tinham o Senhor. Você e eu não somos feitos para morrer, nem nós somos feitos para viver. Ezequiel, se não falha a memória, Deus não tem prazer na morte dos que morrem, convertei-vos e vivei. Olha que coisa linda. Então a gente depende de nós, a salvação não depende mais de Deus, nem de Jesus. Ele venceu, está só à nossa espera. Coisa linda, né? E eu quero, hoje não vamos ter louvor, e vou rápido na oração, quero ler uma palavra, e nessa palavra está em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Eu quero estar lendo com você rapidamente e fazendo uma oração enquanto você acha, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? E que Deus te traga o pão diário, te abençoando, prosperando teus negócios, trabalho, teu salário, tudo que você puser as mãos, o Senhor faça a multiplicação, essa bênção que Ele derramou sobre a minha vida e tem derramado para os que nos ajuda, para os que estão próximos, para os que recebem. Você recebe. E você que possa, aí, quem sabe, participar ou ouvir, chegar a esta live, e você não é crente, amigo, você que seja qualquer religião, ouça, porque a palavra de Deus traz fé, traz vida, é o pão diário, e você, quem sabe, possa ser tocado pelo Espírito Santo e aceitar Jesus Cristo como muito suficiente Salvador. Tem jeito para mim, apóstolo? Tem jeito. Tem jeito. Né? Eu quero agradecer a toda a missão evangélica, todos os pastores, bispos, presbíteros, missionários, diáconos, evangelistas, obreiros e a membresia, o amor dos irmãos que nos ajuda. Deus abençoe a todos. Então, deu tempo aí, você abriu o Provérbio capítulo 22, eu quero te falar hoje uma mensagem rápida. A porta da salvação. A porta da salvação. É a mensagem do pão diário hoje, que diz assim, no capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida.
desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiro, eu nasci. Antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, versículo 29, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Versículo 30, era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias que o Filho do Homem, agora, pois, filhos, ouvi-me, versículo 32, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque, versículo 35, o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas, 36, o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Muito lindo, né? Então, esse pão diário fala da porta da graça e a salvação. Então, a porta da graça é a única que traz a salvação. A salvação não estava estabelecida antes, nem a não ser de Cristo, de Jesus Cristo. Cristo quer dizer ungido de Deus. Então, através de Jesus Cristo, ungido de Deus, a qual estabeleceu todas as coisas para a salvação. Assim como ele diz, aqui é ele falando neste Salmo, capítulo 8, a partir do 22, ele falando e dizendo, quando João relata em capítulo 1 do Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com ele, sem ele nada se faria. Quer dizer, Jesus Cristo, antes que existisse mundo, existia Deus. É esse ponto que nós temos que entender. Que antes que a terra fosse formada, antes que tudo, diz assim, mas o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, daquilo que ele criou o universo. Mas, antes de tudo existir, existiu Deus, já existia. Deus é a existência eterna. E Jesus é a criação da existência de Deus. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a unidade da pessoa, da divindade de Deus e da divindade a qual ele se relaciona com o mundo, conosco. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas que são um para trazer a graça. A salvação foi perdida. A salvação, que é vida eterna. O homem não foi feito para morrer. Então, a Bíblia nos relata, podemos ouvir alguns que falam, mas aqui a cronologia é diferente. Eu não penso assim. Eu penso que Matusalém viveu 969 anos como homem apontado como o maior tempo de vida humano na Terra. Como Noé,
Adão 930, Noé é, também chegou aí a 900 anos, por aí, eu não me lembro agora, mas viveram. Por que, que eles viveram tanto tempo? Eis a questão, não é a data certa, coisa, viveram muitos anos. Porque aí estava provado que quem estava próximo de Deus, Adão viveu 930 anos, quem estava próximo de Deus tem a vida eterna, tem vida, longevidade, chamada longevidade de vida, porque Deus é eterno. Então ele deu essa prova quando ele andou com o povo no deserto, não gastou a roupa, não inchou os pés, quer dizer, a longevidade deu vida aos que estavam morrendo, porque já estava a contaminação, então sarou, curou, abençoou, alimentou, tudo isso é Deus, a essência de Deus traz vida e vida eterna. E é isso que Jesus veio restaurar. Então, João 10 é um versículo muito conhecido pela igreja e pelo povo e por anúncios em todos os lugares. E João 10, o ladrão veio roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, quer dizer, vida eterna. A porta da salvação é a graça, não existe outra. Não existe como chegar em outro caminho para a salvação. Só Jesus Cristo, aquele diz, eu fui estabelecido antes de que tudo viesse. Né? Antes de que nascesse aqui, porque ele teve que vir em carne, tudo já existia, porque ele existia. Aí ele trouxe à existência todas as coisas. Então, quer dizer, o céu, Deus, e a criação que Deus criou, os anjos, e todas as coisas celestiais, é obra da existência das suas mãos, da mão de Deus, chamado Jeová, reconhecido como Yahvé, reconhecido como Elohim, El Shaddai, Adonai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus da paz, em todos, em todos os seus atributos, simplesmente a palavra com D maiúsculo é Deus, Criador. Então, Deus Criador, esse a qual que veio até nós através da pessoa de Jesus Cristo, como a pessoa do Filho, para que pudesse nos trazer a salvação. Não há salvação senão através. A porta da graça é a porta da salvação. Então, aonde quem quer a salvação tem que passar por essa porta. E o caminho é pela palavra de Deus, é por Jesus Cristo e confessá-lo como muito suficiente Salvador. O sangue navega das portas, lá em Êxodo 12, se não me falha a memória, posto o sangue do Cordeiro navega das portas, porque a porta é o lugar da entrada. Então ali, Satanás, o anjo da morte, o anjo da destruição, né? O homem não foi feito para morrer. Então, Adão, enquanto usufruiu da longevidade de vida perto de Deus, ele viveu longamente. E quando ele afastou-se de Deus, ele perdeu a longevidade de vida. Então, a longevidade de vida agora, ela está através da porta da graça, que é Jesus. Jesus é o único caminho. Né? Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não há outro que possa dar a salvação. Não há outro que deu a vida pela humanidade. Muitos deram um prato de comida, é bom que se dê, porque faz a Deus também ao próximo. Não é nesse sentido que eu falo. Mas a bondade do homem não leva ao céu. O que leva ao céu é o temor. O temor que Provérbios 9, 10 fala como o princípio da sabedoria. É o temor a Deus. E Cassandra Siqueira, Deus te abençoe, minha amada, vai então Tereza Pereira. Então,
o princípio da sabedoria, o temor que nos leva a Deus. Não adianta só aceitarmos Jesus e nos esquecermos dos preceitos de Deus no temor. O temor nos leva, o som está baixo, o temor nos leva, e agora? O temor, faz assim que estiver bom, o temor nos leva a sabedoria, o temor nos leva a alcançar graças diante de Deus. Então a porta da graça é a porta da salvação. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que nós ficássemos no Calvário, ou no caminho do Calvário, ou na cruz. Jesus não morreu por isso, tá bom, né, Cassandra? Obrigada, amada. Jesus não morreu para isso, para que nós permanecêssemos doentes, enfermos, maltratados, maltrapilhos, miseráveis. Não. O andar com Deus traz restauração, mas não é simplesmente o bem material. Há um equilíbrio, o equilíbrio da vida espiritual para a salvação, que é a porta da graça, e o mundo material que nos alcança. Quer dizer, nós tememos a Ele e Ele nos dará a salvação. Com certeza, se tivermos luta, estaremos firmes nele. Mas Jesus veio dar graça, veio dar oportunidade de nós entrarmos na porta da salvação. E tudo isso é gerado pelo temor. Então ele diz, antes que houvesse mundo, eu já existia. Então Jesus é a existência, ele é Deus. E na pessoa do Espírito Santo, que ele hoje está pela porta da graça, para a salvação de todo aquele que crê, Jesus Cristo tem constituído, instituído e construído através da sua palavra, sua igreja, a salvação para todo aquele que crê e todo aquele que caminha, todo aquele que fortalece. Às vezes nós podemos fazer uma analogia dizendo assim, mas o ladrão da cruz na última hora, não havia, creio eu, por estar acontecendo aquele momento da salvação, não havia intenção na consciência daquele homem, eu vou esperar viver um pouco as coisas do mundo para uma hora eu aceitar Deus. Eu não creio nisso. Eu creio que ali foi a oportunidade. Um deles perdeu, mas o outro entendeu e viu que verdadeiramente ele é inocente, sendo condenado, mas que está dando a vida por nós. Então, o maior espanto de quem via Jesus na cruz do Calvário, naquele sofrimento de 3 horas, né, não foi só 3 horas, muito mais, mas ao meio-dia puseram ele na cruz e às 15 horas ele vai entregar, que era a hora que o sacerdote fazia o sacrifício. Tem tudo uma analogia e uma figuração comparada pela lei para que se cumprisse toda essa graça. Então a porta da graça nos leva à salvação. Então Jesus Cristo está ali e todos viram ele apanhar, esbofeteado, cortado, lanhado pelos azarrogues do carrasco, espancado, né, cuspido, humilhado, carregando aquele peso daquela cruz que por vezes ele caiu. Você sabe, às vezes eu faço uma analogia pensando, fico pensando eu comigo mesmo, aqui com os meus parafusos, eu pensando assim, será que o peso da cruz que fez Jesus cair várias vezes e ele apanhar mais ainda, porque a cruz estava pesado, era só o peso da madeira? Eu não creio, eu creio que além do peso da madeira, foi pesando cada vez mais conforme ele foi se aproximando do lugar em que ia, quer dizer, o Morro da Caveira, estive lá, vi com meus olhos, então tem o caminho que é chamado Via Dolorosa, ou o caminho do Calvário, porque o Calvário é lá em cima, onde está o Morro da Caveira, chamado também Gólgota, aonde Jesus ia chegar com a cruz e ali ia
ela ser enfincada, aquela cruz mesmo que ele carregou, quer dizer, ele foi pregado na própria cruz que carregou. Eu faço essa pergunta para mim e eu acho que antes da gente desistir do caminho de Deus, de olhar para toda essa destruição de morte e se apavorar e perder a fé, como vem acontecendo com muitos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça olhar para a cruz. Ele não desistiu, ele recebeu espancamento e sofreu na sua carne. E eu quero dizer uma coisa, fazendo uma analogia: não creio que somente o peso da cruz fez com que Jesus caísse algumas vezes, sendo chicoteado, obrigado a levar aquela cruz pesada. Sabe por que chegou um momento em que ele já não tinha força, não só que ele estaria fraco, apesar de ali ter que ficar 100% homem para se entregar e vencer a morte, o império da morte, e ir até ele. Ninguém vence uma guerra sem ir, sem lutar naquela guerra. Não tem herói de guerra sem a batalha. Não existe, né? Não existe herói com medalhas dizendo eu estou condecorado pela vitória. Não lutei. Não. Existe o herói da guerra, ele venceu uma batalha. E o herói da salvação é aqueles que passam pela porta da graça, que alcançam a salvação. É essa porta que nos leva eternamente. Nós não vamos ter, creio eu, 930 anos. Isso não, isso está errado. Eu concordo, está errado. Nós não vamos ter 969 anos de vida. Não, também está errado. Eu concordo com qualquer que queira questionar essa idade. Mas está tão errado porque nós teremos, sem números, nós teremos vida eterna. É incomparável a existência de Deus, né? É incomparável a existência, né? A vida eterna, a presciência, a eternidade de Deus. Não tem homem, não tem ciência, não tem computador, não tem nada que possa identificar isso. Porque Deus é Deus. Então, antes que tudo existisse, antes que um pássaro voasse, antes que as águas estivessem, antes que o globo terrestre fosse globo, astros, estrelas, tudo que nós vemos, já estava Deus. Então, Jesus aqui falando no Salmo, em Provérbios, perdão, 8, a partir do 29 até o 36, leia. O Senhor fala conosco, é Deus ali, não é psicografia, mas é o Espírito Santo orientando o escriba a escrever este salmo, a qual o próprio Jesus relata, né? Ele mesmo fala com a humanidade através da sua palavra. E ele diz, ele diz assim, quando fixava ao mar seu limite, é o Criador, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Ele é o arquiteto, Paulo diz, do firme fundamento, e que não há outro fundamento senão Cristo. O próprio apóstolo Paulo o chama de arquiteto. Ele é o próprio criador, ele é o próprio edificador, ele é o próprio orientador, mas ele é a porta da salvação. Então, quero te dizer, quero orar contigo nesta manhã, neste pão diário, né, que não há outro caminho, não é pelas obras, as obras nos dão galardão, mas é pelo amor. Então, agora, terminando a analogia, o peso da cruz que fez Jesus cair algumas vezes e ser ainda mais maltratado, chicoteado, naquele calvário, e chegou um momento que ele tentava levantar e já não aguentava mais o peso da cruz. Não era o peso da madeira que teve que substituir, os romanos viram que não dava mais,
e, e ele tinha que chegar até o ponto do Calvário para que se cumprisse a palavra de Deus, e ele vê um homem assim chamado José de Arimateia, e se não me falha a memória, José de Arimateia, e diz: olha, você carregue, né, José de, eu vou lembrar o nome, e outro teve que dar a condução naquele finalzinho do Calvário. Sabe por quê que isso aconteceu? Não foi o peso da madeira, creio eu, mas o peso do pecado da humanidade. Então a madeira tinha um peso. Ele iniciou o Calvário carregando. E depois foi pesando, pesando. Os pecados foram caindo ali sobre aquele madeiro, sobre aquela cruz. E foi aumentando o peso. E ele 100% homem para vencer o império da morte e nos dar vida, e o sangue que cobre os umbrais da nossa vida, da nossa casa. A paz do Senhor, Júlio de Paulo, o sangue que nos cobre os umbrais da fronte, porque quando fala de cobrir os umbrais da casa, cobre a fronte da nossa vida, cobre a casa espiritual, a qual Paulo nos chama em Coríntios, que nós somos casa do Espírito Santo. Esse sangue cobre aqui. E quando o destruidor, o espírito da morte chega, é só se Deus der autorização. E Deus não entrega a gente ao espírito da morte, ao crente, ao que passa pela porta da graça. Deus não entrega. Deus dá descanso. Deus recolhe, como recolheu Moisés ontem na mensagem, falando no Monte Nebo. Então Deus descansa o crente, Deus recolhe, que nem Deus disse: olha, agora é um momento em que haverá morte, para que o homem tema, né? Estamos na última hora da minha vida, Deus tem falado na sua profecia, mas um dos meus eu vou recolher. O crente, o Senhor recolhe. Por quê? Porque passa dessa vida continuando uma vida eterna. Então nós não viveremos, creio eu, 930 anos e 969 anos. Você está certo, você está certo. Nós viveremos não há número, é eternamente. Essa é a salvação. Então a mensagem de hoje do Pão Diário, a porta da graça é a salvação, não há outra. Então nós temos que buscar força, fé e crer que estamos no tempo da última hora, igreja da última hora. A porta da graça, que é Jesus, é a porta da salvação. Que Ele te alcance, alcance os nossos, a qual tenho orado, meus parentes, irmãos, filhos, todos, sobrinhos, tios, que Deus alcance todos os nossos e alcance toda a humanidade. Porque naquela cruz, os meus pecados pesaram nos ombros de Jesus. E a cada cravo, depois que, quando eles chegaram lá, e a cruz foi posta, o túmulo foi de Arimateia, José de Arimateia. E quando a cruz chegou lá e foi fincada naquele chão, ela não foi fincada vazia. Ela não foi fincada vazia. Ela foi para eles erguerem aquela cruz, porque é feito de 2 paus, um para os braços e outro para a cabeça e os pés. Por isso, formato de cruz. E porque o homem teria que ficar com os braços abertos, era uma forma de condenação. Então, eles antes de levantar e erguer a cruz, eles ajuntaram as 2 partes da cruz para formá-la em cruz. Mas com o ajuntamento das 2 partes, eles puseram um arranjo nela chamado Jesus. E aí cravaram-lhe nas suas mãos os pregos e nos seus pés, cravando com a marreta e os cravos, que eram de 30 centímetros, para pregá-lo, e ali ele entregou sua vida. Cada batida daquela marreta e cada entrada daquele prego
antes da madeira, na carne de Jesus, as suas mãos e nos seus pés, era o meu pecado perdoado por ele. E ali, a um momento, todos viram aquela dor, muitos choravam. E Jesus Cristo faz uma oração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento, a humanidade teve a porta da graça aberta. Diz que os túmulos se abriram e muitos dos mortos foram reconhecidos na cidade de Jerusalém. Saíram dos túmulos, porque a morte, o apóstolo Paulo diz, não mais tem domínio sobre nós, sobre todos nós. Através de Cristo, que é a porta da graça, a morte não tem mais domínio. Mas ela pode voltar a ter domínio a qualquer crente que deixa, como Adão. Adão, eu tenho a explicação da idade relatada na Bíblia Sagrada, que é a palavra, que é o livro sagrado, que é a boca de Deus para a humanidade, que é a orientação de Deus para a humanidade, dos 930 anos de Adão ou 969 anos de Matusalém, relatado. Por quê? Porque enquanto Adão viveu se alimentando da árvore da vida, quer dizer que é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus, enquanto ele se alimentou, que é a obediência ao fruto, enquanto ele teve esse fruto em sua vida, do temor a Deus, e Deus tem me dado uma coisa que eu nunca ouvi de ninguém, pela sua graça e misericórdia. Podemos buscar o primeiro amor, retornar a ele, o próprio Jesus diz, volte ao teu primeiro amor, que perdeste. Mas eu nunca vi ele dizer, volte ao temor. Então, creio eu que se perdermos o temor, temos o risco da morte, da segunda morte, que é a destruição. Então, se nós não tivermos temor ao Senhor, o problema não é pecado, o problema é quando há dissimulação, engano, mentira. O perigo é nós termos resistência, como tinha Saul. Saul, quando Samuel chegava, revestido do Espírito Santo, e sendo a boca dele usada por Deus, e dizia, Saul, mais uma vez tu desobedeceu a ordenança do Senhor. Aí Saul dizia, não, acerta com ele, ora aí, me perdoa. Ele pedia perdão de boca. E ele fazia aquela maquiagem para o profeta. E depois ele errava de novo. Então foi uma, duas, três, e aí o Senhor disse, Samuel, não atente mais para ele. Né? Eu rejeitei. É triste, né? É triste Deus nos rejeitar para que nós não passemos pela porta da graça. Porque quando chegar lá, eu vou chegar até com obras. Eu vou chegar lá, vai ser aberto primeiro o livro das obras. Jesus vai estar sentado a um trono chamado trono branco, que é o tribunal de Cristo. Ele não vai estar mais como essa misericórdia, esperando todos que chegam até ele para entrar por essa porta. Ele não vai estar esperando mais assim, ele vai estar como um juiz, com a toga, com o ornamento, com a autoridade que lhe foi dada, mas agora como juiz e não como advogado. Quer dizer, muda as circunstâncias jurídicas. Jesus torna-se o juiz. E agora ele diz para o anjo, abre o livro das obras de fulano de tal. E aí é chamado um a um. Não vai ser de mutirão e de um se escondendo atrás do outro, não. Porque às vezes nós nos escondemos de fazer a obra, de fazer o que Jesus pagou com preço de sangue, nas costas dos outros. Não, eu quero saber da minha obra, porque o galardão é individual, a salvação também é individual. Eu não vou ser salvo por causa da minha mãe, eu não vou ser salvo por causa do meu pai, eu não vou ser salvo por causa de filho. Por isso que eu sirvo. Se meus filhos não serviam, é problema deles, porque eu os ensinei e os criei no caminho do Senhor, dizendo, Jesus Cristo estendeu a mão para nós e Ele é o único caminho e a salvação. Eu oro por eles, para que eles tenham força
de se arrepender, de estar, porque o homem tem que se arrepender todo dia. Não é porque está na igreja, nós estamos no caminho, nós não temos que se arrepender. O arrependimento é todos os dias. Essa é a porta da graça. Ninguém passa pela porta, ninguém chega à salvação senão pela porta da graça, que é Jesus. Quero orar com você. A gente guarda e depois leia Provérbios, capítulo 8, 22 ao 36. E você vê que Jesus fala ali, e ele fala dele e fala com a humanidade. Para que nós possamos ter temor, para que nós possamos ter obediência, mas simples, não há temor de medo. Medo não é temor a Deus. O medo lança fora todo o amor, a palavra diz. O medo é perigoso, o medo não é bom. Nós temos que ter temor. Nós não, muitos de nós, para fazer uma colocação nesse gancho, temos mais medo do diabo do que temor a Deus. Esquece o diabo, ele já está vencido. Nós temos que esquecer a Satanás. Ele já está vencido. Quem precisa vencer é nós, porque ele está vencido por Cristo. E se nós temos Jesus Cristo, ungido de Deus, a porta da graça, e nós estamos dentro dela, nós não temos medo, temos temor. Como Provérbios 9:10. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E isso nos leva não a 930 anos, não a 969 anos, mas vida eterna. Vida eterna não tem data, vida eterna não tem um tempinho até ali. Vida eterna é eternamente. E para isso que o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus. A porta da graça, antes que tudo existisse, lá já estava Deus, lá já estava Jesus Cristo, que é a pessoa divina, com o Espírito Santo, a divindade de Deus, juntos são um. E que ele te dê graça, te abençoe o seu dia e que esse pão diário dele nos alimente para a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração. Pode apresentar teu enfermo. Né? Já vi, passamos a Covid, graças a Deus, todos que oramos na igreja, que a igreja orou, que Jesus Cristo tendeu as mãos, nenhum deles. Isso não é um privilégio. Isso é a misericórdia de Deus alcançando, guardando, porque alguns descansaram. Paulo diz que não sabe se é melhor nessa vida ou na outra. Né? Aqui é lucro, lá é graça, então é eternidade, é salvação. Então Paulo diz, eu não sei o que é melhor, se eu estou aqui ou estou lá. Então, porque ele quer dizer, estando com Cristo, eu estou firme. Então, enquanto estamos aqui, é só estar firme, estamos garantidos com o passaporte da vida eterna. Então, eu quero trazer para os amados que eu vou orar. Tenho visto Deus curar, eu tenho visto Deus pôr de pé, né, a todos que têm clamado a Ele nesse ministério. A Igreja Missão Evangélica, Porta para o Céu, a qual Ele deu o nome, para que fizesse, disse, faz isso. E com todas as nossas pequenez e dificuldades de fazermos a obra, estamos simples. É simples a palavra de Deus, não é além disso. Não há maçã para dar dentada e pecar. Não há, é um fruto doce pendurado que dá para uma boa fruta para poder dizer que é salvação ou qualquer coisa. Não. A árvore da vida, o fruto é Jesus Cristo, o Espírito Santo no temor a Deus. Esse é o fruto da vida eterna. Oremos a Deus, apresente aí o teu enfermo. Talvez essa mensagem chegou ao teu lar, está sendo destruído. Talvez chegou na tua casa, no presídio. Talvez num colégio interno. Talvez numa UTI, o parente está lá na antessala aguardando notícias. E você está aí, está vendo, ou chegou até você. Às vezes alguém que já está no lar, nas últimas que o médico disse, olha, leva para casa, e está lá. E talvez você esteja em desespero, dizendo, perdi tudo, perdi meu negócio, perdi meu trabalho, fui mandado embora, houve uma destruição
no seu relacionamento, ou namoro, ou casamento, o que for, perder um filho, é dor, né? E às vezes você está com a dor. Eu quero te dizer que, como o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério. Olha que coisa linda, que mensagem Pedro deu para nós. Por isso que muita gente se converteu. Mas ele deu com carinho, dizendo, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham tempos de refrigério. O tempo de refrigério é vida eterna, é vida com graça, é vida com Jesus, com Cristo. Oremos ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai salvar a tua vida, vai salvar os nossos parentes, vai salvar os nossos filhos, vai livrar eles da contaminação e da destruição, porque Jesus Cristo é a porta da graça. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Israel, a qual tem guardado, tem sido Jesus, a porta da graça para todos nós, para todos aqueles que creem. Senhor, traz a salvação, Senhor, a multidão daqueles que ainda estão no mundo, porque Tu deu a salvação a todos, porque está em tempo do cumprimento, pelos sinais da Tua palavra, que somos a igreja, Senhor da graça, a igreja, Senhor do tempo de restauração. Somos essa igreja da última hora. Senhor, e assim como a última hora Tu deu, Senhor, o mesmo salário aos que foram contratados antes, nós estamos aqui, Senhor, glorificando a Ti, porque a salvação não vem pelos homens, a salvação não vem por ninguém, senão por Ti, Jesus. Alcança, cura essa pessoa, abre as portas, tira o desespero dessa pessoa que perdeu todas as suas coisas, o seu emprego, e está em desespero de pagar suas contas, de cumprir a obediência da Tua palavra, para ser justo e pagar o que se deve, Senhor. E Teu povo, Senhor, tem sido, Senhor, agraciado pelo Teu amor, para que nesses tempos difíceis, Senhor, tempos trabalhosos, Senhor, não venham se perder. Senhor, dá força àqueles que estão caídos, dá força àqueles que perderam a fé, dá força àqueles que se ausentaram da Tua graça, da Tua porta, dizendo, não, Jesus está comigo. No desespero, no medo, Senhor, de todo esse espírito da morte. Meu Deus, que venha, Senhor, refrigérios, que venha fé, Senhor, restabelecida, Senhor, que venha renovo. O renovo, Senhor, não é só para nós sentir fogo quente no corpo, mas sentir a fé genuína, Senhor, para estarmos dentro, firmados com nossos pés dentro da porta da graça, que é a salvação, que é Jesus Cristo, que és Tu que nos dá graça. Senhor, que tenhamos a confiança nesta hora, Senhor, para que possamos vencer as tentações, vencer o demônio, vencer, Senhor, o adversário que tem tentado para levar à morte, Senhor, e nos separar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, o Teu povo. Ajuda as crianças, os jovens, adolescentes, Senhor, os adultos, os idosos, Senhor, os anciões, para que possamos estar firmes, Senhor, firme na graça, firme, Senhor, para a salvação, porque Tu tens cumprido a Tua palavra e estamos nesse tempo. Senhor, nós oramos, crendo, Senhor, eu determino a cura, a restauração, a libertação, Senhor, que haja paz nesse lar, que haja paz nesse casamento. Senhor, trata-nos, Senhor, mulheres e homens, Senhor, que são Teus e que não obedecem. Trata, traz o Teu tratamento para salvar. Traz, Senhor, porque, Senhor, como Davi disse, Senhor, que caia eu na mão de Deus, que caia, Senhor, nós estejamos debaixo da Tua potente mão, porque Tu corrige, porque Tu ama, porque Senhor, Tu exorta porque Tu ama, para que Tua palavra, como pão diário, pão vivo, Senhor, como maná de cada dia, possa nos alimentar e nos fortalecer para a glória do Teu nome. Abençoa o trabalho dos Teus filhos, o pão dos Teus filhos. Abençoa, multiplica, Senhor, para que todos possam, com alegria, Senhor, ter fartura e, Senhor, e se alegrar
diante de ti, com gratidão no coração. Eu os abençoo e declaro em nome de Jesus. Se chegou essa mensagem, essa oração ao teu coração e essa mensagem de hoje, e quem sabe você vai ver em algum lugar, eu quero dizer para você, você não é um amigo e ainda não confessou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu quero te dizer que você possa aceitar a Cristo como a porta da graça e da salvação. Levante a tua mão para o céu. Faça uma oração pedindo perdão com arrependimento dos seus pecados, porque Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar, para nos dar a sua misericórdia. E aceita-o dizendo: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E Ele isso fará. Mas não basta só isso. Você tem que procurar a igreja. A igreja é o corpo e Ele é o cabeça. Então nós estamos na Rua Murilo Furtado, 849, né? Estamos na Paulo Barbosa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 49. Estamos na Rua dos Rua dos Colibris, na Vila Airosa, Avenida Antonello da Messina, acho que eu não lembro agora o nome, 721. Esteja ali num dos nossos cultos. Hoje estamos às 20 horas na Rua Murilo Furtado, 849. Temos culto, temos oração na live no Facebook da Missão Porta-Céu, na segunda-feira às 8 horas, oração do clamor. E temos, na terça-feira tem um estudo bíblico com o nosso presbítero Adelino de Souza Lima no YouTube. Temos na quarta-feira culto presencial. Não devemos, inclusive, nesse momento, nos ausentar do culto presencial. Temos que estar presente. A live não é para nós ficarmos, a não ser que seja por necessidade de saúde ou emergência de trabalho. Mas, se não, temos que estar presencial. E hoje, às 20 horas, estaremos com o culto de cura e libertação, com já a campanha que o Bispo Edson inicia hoje, e já semana que vem também vai estar já um pregador e vamos ter outros. Nós estaremos às 20 horas com a campanha Josué 3:5, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Olha que campanha maravilhosa. O Senhor nos deu esse versículo para que a gente possa nos santificar. Buscar, tem milagre, tem milagre. Nós vamos ungir com óleo da unção. Hoje vai estar o Bispo Edson, com os pastores, os bispos, todos juntos, ungindo com óleo da unção, para que haja cura e libertação, para que haja milagres, para que haja bênção de Deus e que você possa prosperar nos teus trabalhos e em tudo que você faz. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz, glorifique o nome do Senhor. Até às 20 horas eu te espero. E domingo estaremos às 9 horas da manhã e estaremos também às 19 horas com a Santa Ceia do Senhor. E todos os obreiros, não fique dormindo. Eu estou dando uma palavra de ordenança. Não fique na sua casa no domingo às 9 horas da manhã. É consagração e Santa Ceia do Senhor. Por ordem do Senhor, nos ajuntarmos, que é a hora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz a todos, obrigado pelo seu amor.